dar início à parte 2 da nossa videoaula. Pego o corpo da minha bolsa, acho o meu lado direito é esse aqui, que inicia e finaliza com esse volume alto relevo. Esse lado direito eu posiciono para baixo e o lado avesso para cima. Vamos estruturar as nossas peças. Pego a minha tela, que eu já havia cortado no tamanho certo. Vou dar uma ajeitadinha aqui, uma alinhada nessas laterais do corpo da bolsa, de maneira que fiquem bem retinho, bem certinho. E esse formato fique um retângulo com as laterais retas, para não acontecer de costurar a tela numa base torta e a nossa bolsa ficar deformada. Coloco a minha tela sobre esse corpo da bolsa e deixo uma margem de 1 centímetro mais ou menos de todos os lados. Pego esse prendedor aqui, se você não tiver esse prendedor, pode usar um prendedor de roupa, o que você tiver em casa. É só para fixar a tela mesmo no corpo da bolsa e facilitar depois na costura. Vou alinhando essa tela com essa base do crochê, de maneira que fique bem retinho e que sobre mais ou menos uma margem de 1 centímetro em todos esses 4 lados. Já fixei aqui minha tela em todas as laterais. Podem observar, ó, que todos os lados está sobrando uma margenzinha, mais ou menos de 1 centímetro. Temos que ter o cuidado para que essa tela fique bem reta e alinhada com o corpo da bolsa, para não costurarmos ela torta e essa peça final depois fique torcida. E observar que nessas duas laterais aqui, nós vamos depois fazer a costura com a lateral da bolsa. Então, esses pontos aqui, ó, essas correntinhas aqui das laterais, precisam ficar livres. Essas duas laterais são aqueles 63 pontos que nós vamos unir com as laterais da bolsa depois. Por isso que estamos trabalhando com a tela menor que a base de crochê, 1 centímetro mais ou menos em todos os lados, para deixar essa folga. Para fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha de costura normal e um fio de nylon bem fininho de 0,20. Mas se você preferir, pode fazer com uma linha de costura normal. Já dei um nozinho aqui na ponta e vou queimar essa pontinha aqui. Tanto faz aonde eu vou iniciar a costura, eu vou iniciar aqui desse lado, aqui pelo meio. Nessa lateral aqui, eu vou usar esse alinhamento aqui, ó, dessas alcinhas, como referência para fazer minha costura. Deixando assim, essas correntinhas superiores aqui livre para fazermos depois a costura com a lateral. Vou entrar com a agulha aqui, pegando um fio qualquer e vou fixar esse meu fio. Entro com a agulha dentro desse quadradinho aqui da tela e vou sair com a agulha ali naquela minha alcinha, nesse fiozinho aqui do crochê, esse aqui. E vou voltar para dentro desse mesmo quadradinho aqui e saio novamente naquela alcinha ali do crochê. Eu vou colocar mais ou menos uns 2 pontinhos dentro de cada quadradinho desses. Vou para o próximo quadradinho, entrando no meio dele, saindo com a agulha ali naquele meu fiozinho. Faço um pontinho e vou voltar para esse mesmo quadradinho e vou dar mais um pontinho. É costura simples, eu vou dar mais ou menos 2 pontinhos dentro de cada quadradinho desses, entrando com a agulha dentro do quadradinho, saindo ali no lado do crochê, pegando esse fiozinho que nós estamos usando como referência, esse alinhamento. O cuidado que temos que ter é manter a tela reta e seguir o mesmo alinhamento do início ao fim da lateral para fazer a costura, para que essa tela não fique torta.
A costura está ficando assim, ó. Ela fica bem resistente e bem discreta. Vou adiantar a costura dessa lateral e já volto com vocês. Chegando aqui no final da costura dessa lateral, estou terminando de fixar esses últimos quadradinhos aqui. Estou colocando mais ou menos 2 pontinhos dentro de cada quadradinho. E agora eu vou fixar esse último quadradinho aqui da quininha. Finalizamos assim a costura da tela dessa lateral. E agora nós vamos para esse outro lado, que vai ser a abertura da nossa bolsa, onde nós vamos costurar o nosso zíper. Esse lado eu não tenho uma linha de referência bem definida para poder fazer essa costura. Eu tenho que ir ajeitando e controlando de maneira que essa tela fique reta e que eu mantenha essa mesma margem do início ao fim. Esse quadradinho aqui da quina, eu já fixei ele naquela lateral ali, e agora eu vou dar 2 pontinhos nele aqui também, nessa parte superior, deixando essa quininha bem firme. Agora eu vou para o próximo quadradinho, coloco 2 pontinhos nele também. Como eu não tenho aqui um alinhamento bem definido para fazer essa costura, eu vou pegando aqui o fiozinho de crochê mais próximo do quadradinho que eu estou costurando. Eu vou costurando e controlando aqui essa abinha que fica sobrando aqui em cima, de maneira que ela fique igual do início ao fim dessa lateral. E é só seguir fazendo essa costurinha, mantendo essa tela reta, alinhada e deixando essa abinha que sobra aqui na parte superior sempre do mesmo tamanho. Eu vou adiantar aqui a costura dessa lateral e já volto com vocês. Chegando aqui no final dessa lateral, estou fixando aqui os últimos quadradinhos. Colocando 2 pontinhos dentro de cada quadradinho desses. E pegando o fiozinho de crochê mais próximo desse quadradinho. E cuidando para essa tela ficar retinha e sobrar na parte superior dela a mesma quantidade do início ao fim, a mesma medida. Chegando aqui na quininha, vou fazer 2 pontinhos dentro desse último quadradinho e finalizamos assim a costura dessa lateral. Olhem como ela ficou bonita, bem retinha, bem alinhada. E essa margem aqui que sobra, ó, ficou igual do início ao fim. Se você preferir, você pode cortar essas pontas das quinas fora, deixar chanfrado. Eu optei em deixar reto porque eu quero essa quininha, esse canto bem estruturado. Nessa lateral nós temos esse alinhamento novamente, essas alcinhas inclinadas, e é nelas que nós vamos fazer a costura. Como lá do outro lado, da outra lateral. Entro nesse primeiro quadradinho, saio nessa alcinha, faço um pontinho, volto para esse mesmo quadradinho, faço mais um pontinho. Vou para o próximo quadradinho
faço um ponto e dentro desse mesmo quadradinho vou colocar mais um pontinho. É costura simples, eu fixo um quadradinho dessa tela, vou para o próximo quadradinho. E assim eu vou fazendo por toda a lateral. Cuidando sempre para manter a tela reta, usando sempre o mesmo alinhamento do início ao fim da costura da lateral, mantendo sempre o mesmo tamanho dessa abinha de crochê que está sobrando, para que essa tela fique bem retinha, bem bonitinha. E eu vou adiantar aqui a costura dessa tela no corpo da bolsa e volto com vocês lá no final. Finalizei aqui a costura da tela no corpo da bolsa, ficou bem estruturada, a tela ficou bem retinha aqui em cima. Ficou essa margem sobrando aqui, ó, de 1 centímetro, fazendo o contorno de toda essa peça. Também mantivemos a mesma largurinha do início ao fim aqui nas laterais. Essa costura ficou bem discreta também. Ficou sobrando aqui, ó, o mesmo tamanho, essa abinha aqui do início ao fim da lateral. A próxima etapa agora é colocar os porta-alças. Esse é um acessório que com certeza vai valorizar muito a peça final depois, mas também envolve custo. Então é opcional se você quer ou não colocar. O momento ideal de colocar é agora, antes da gente fazer a costura do forro. Eu já adiantei aqui a colocação de 2 deles. Giro o meu trabalho para o lado direito e vou pegar o alinhamento desse que eu já coloquei, essa linha aqui, ó, em baixo relevo. E essa outra medida aqui, ou eu meço com a trena, ou eu conto os pontos aqui. Eu sei que eu coloquei no 4º ponto. Então, eu vou contar aqui 4 pontos. E no 4º ponto aqui, ó, eu vou entrar com essa pecinha assim, ó, dessa maneira, bem aqui no meio. Nesse alinhamento aqui em baixo relevo. E essa pontinha vai sair lá do outro lado, do lado avesso. E para fixar, nós vamos pegar essa pecinha de metal que vem junto. Mas se você não quiser usar ela, também não precisa, porque temos a tela aqui que dá para fixar. Mas eu vou usar essa pecinha. Coloca a pecinha aqui no lugar certo, assim, ó. E agora, com esse alicatezinho aqui, eu pego essa pontinha e dobro ela assim, ó, dessa maneira. E faço a mesma coisa com essa outra pontinha aqui. Vou dar mais uma apertadinha aqui, para que fique bem fixo. Giro para o meu lado direito e aqui eu vou dar uma flochadinha, uma soltadinha, para não apertar muito o nosso ponto. E faço a mesma coisa com esse outro porta-alças. Pego esse alinhamento aqui, conto 4 pontos, coloco a pecinha no local, confiro se está retinha com a outra também. Agora, do lado avesso, pego esse metalzinho, coloco ele no local e com a ajuda de um alicate, vou entortar essas pontinhas aqui. Entorto uma pontinha. Depois eu faço a mesma coisa com essa outra, dou mais uma apertadinha aqui para garantir que está bem fixo. Finalizei aqui a colocação dos 4 porta-alças, ficou assim, ó. Dá um toque todo requintado para a bolsa. Mas como eu havia mencionado, se você não quiser, não precisa colocá-los. Você pode fixar a alça depois direto com as argolas articuladas na bolsa. Se quiser colocar alguma plaquinha, é bom colocar agora. Eu vou pegar a minha plaquinha aqui e vou costurar ela. É costurinha simples, vou usar fio de nylon e agulha de costura normal. Eu vou adiantar aqui essa costura. E na lateral vamos fazer a mesma coisa. Esse lado aqui é o meu lado direito da bolsa, esse onde a correntinha da última carreira fica aparente, e o meu lado avesso é esse aqui. No lado avesso, eu posiciono a minha tela, deixando uma margem toda a circunferência,
Como essa peça aqui, ela é em espiral, então não vamos conseguir deixar assim na lateral igualzinha toda a sua circunferência. Eu deixo mais ou menos uma margem de 1 centímetro em toda a volta. Eu fixei aqui com esses prendedores, mas como eu já falei, se você não tiver, pode usar um prendedor de roupa normal. É só para facilitar na hora da costura. E vou usar a agulha de costura normal, o fio de nylon de 0,20, já dei um nozinho e vou queimar a pontinha na chama do isqueiro. Tanto faz aonde vamos iniciar a costura. Eu vou iniciar por aqui mesmo. Entro com a agulha, pegando um fiozinho qualquer aqui de crochê e vou fixar o meu fio. É costura simples como a gente fez no corpo da bolsa. Eu vou entrar com a agulha no meio desses quadradinhos aqui da tela e vou fixar num fiozinho do crochê. Eu vou pegar aqui fiozinho de crochê bem próximo do quadradinho que eu estou fixando, porque é uma forma arredondada, então fica mais fácil dessa maneira. E vou colocar 2 pontos dentro de cada quadradinho desses. Fixei um quadradinho, vou para o próximo quadradinho, entrando no meio dele e pegando um fiozinho de crochê bem próximo, logo abaixo aqui, ó, do quadradinho da tela que eu estou fixando, ó. Eu estou pegando assim, ó, o fio do crochê junto com essa lateralzinha da tela aqui, ó, dessa maneira. Eu fixo um quadradinho com 2 pontos, mais ou menos, daí eu vou para o próximo. E vou ajeitando de maneira que fique bem redondinha aqui, essa minha lateral. Quando chegar aqui nessa parte, onde esses quadradinhos não estão inteiros, eles estão cortados, eu vou pegando a lateral do quadradinho aqui para costurar, ó. Eu entro aqui com a agulha, pegando essa lateral do quadradinho, pego o fiozinho do crochê logo abaixo e fixo os dois juntos, assim, ó, faço uma costurinha. Vou dar 2 pontinhos aqui também. Agora eu vou entrar no próximo e vou pegando a lateral do quadradinho que está inteira e vou fazendo a costurinha, botando 2 pontinhos. Como essa forma é arredondada e esses quadradinhos estão cortados, temos que ir olhando aonde que fica melhor entrar com a agulha para fixar cada um deles. Vamos costurando, dando aquela ajeitadinha, modelando. E eu vou fazendo essa costura por toda essa borda da tela, de maneira que fique bem fixa. E é só seguir fazendo dessa maneira, fazendo essa costura por toda essa volta, até fixar toda essa tela na lateral da nossa bolsa. Sempre olhando aonde que fica melhor entrar com agulha e colocando uns 2 pontinhos em cada um desses espacinhos.
Eu vou adiantar aqui essa costura e já volto com vocês no final dela. Finalizei aqui a costura da tela nessa lateral, ó, ficou bem fixa, bem direitinho, ficou bem estruturada essa lateral. A forma está bem arredondada, bem bonitinha. E eu vou colocar aqui nessa lateral também um porta-alças, mas também é opcional, se você não quiser, não precisa. Eu vou colocar esse porta-alças nesse sentido aqui na vertical e vou considerar o alinhamento aqui, ó, desse ponto que está com o marcador, aqui assim. E vou entrar na segunda carreira, dessa maneira. E dou uma ajeitadinha aqui, de maneira que a pontinha saia lá no verso. Ficou assim, ó, posicionado dessa maneira, nesse alinhamento aqui do ponto que está com o marcador. E agora, no verso, eu pego o meu metalzinho, coloco aqui no local dele, posiciono aqui certinho, e pego aqui esse meu alicate, pego essa pontinha e dobro ela assim dessa maneira. Aperto para ficar bem fixo e desse outro lado faço a mesma coisa. Dobro a pontinha e dou uma apertadinha. E agora nós temos que fazer a mesma coisa com a outra lateral. Colocar a tela, costurar a tela e colocar esse porta-alças. Vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. Estou aqui com minhas duas laterais já estruturadas, já coloquei os porta-alças, a tela já está costurada. Já estruturamos o corpo e as laterais da bolsa. É hora de nós cortarmos o forro para essas peças. Para o forro, eu vou usar esse tecido aqui, ó, manchadinho assim, ó, que eu acho que combina com esse nosso fio, com essa bolsa. Esse tecido aqui é o tricoline. Gosto muito de usar o tricoline para o forro, mas você pode usar o tecido da sua preferência. Para cortar esse forro, você pode pegar as medidas do corpo da bolsa, medir aqui no forro e recortar. Eu prefiro usar a própria peça de crochê como molde. Abro o meu forro, posiciono ele dessa maneira, com o lado avesso voltado para cima e o lado direito voltado para baixo. Eu pego a minha peça de crochê e posiciono aqui em cima do forro. E eu posiciono de maneira que nessas duas laterais aqui, ó, já vou deixar uma margem de mais ou menos 2 centímetros. Então, eu já posiciono ela dessa maneira, assim, ó, deixando essa folga de mais ou menos 2 centímetros de cada lado. E agora, vamos desenhar as outras duas laterais. Vou pegar uma caneta e vou colocar ela assim, ó, inclinada em cima dessa peça de crochê e vou fazer o desenho dessa borda dessa lateral. Assim eu já estou deixando essa margem de mais ou menos 2 centímetros. E vou fazer a mesma coisa desse lado, ó, eu coloco a caneta assim inclinada. Dessa forma já está ficando essa margem que eu quero deixar aqui para recortar, ó. E vou desenhando aqui no forro o contorno. Finalizei esse desenho aqui do contorno. Agora é só recortar essa peça. Pego uma tesoura e vou recortar aqui essas duas laterais. E assim nós já temos a peça do forro do corpo da bolsa. Vou reservar aqui essa peça e vamos cortar agora as laterais da bolsa. Para cortar a lateral, podemos usar aquele molde que a gente havia feito para cortar a tela. Lembrando que esse moldezinho era menor do que a base aqui de crochê. Então, aqui teria que deixar pelo menos uns 3 centímetros a mais para cortar
em relação a esse molde. Eu prefiro usar a própria peça de crochê como molde. O forro eu posiciono com a parte avessa para cima e a parte direita para baixo, porque nós vamos riscar aqui nessa parte avessa. Vou colocar aqui minha peça de crochê mais para o canto para aproveitar melhor o tecido, deixando uma margem aqui porque nós vamos cortar depois aqui com uma folga. Pego uma caneta e vou desenhar aqui esse contorno, essa circunferência aqui. Aqui você também pode usar a caneta inclinada, como a gente fez lá no corpo da bolsa, já deixando uma margem. Eu vou desenhar aqui com a caneta retinha mesmo e o contorno bem certinho. Eu prefiro na parte redonda, porque agora aqui na hora de cortar eu vou deixar essa folga. Então eu venho aqui com a tesoura e vou cortando, deixando essa margem de mais ou menos 2 centímetros em todos os lados, em toda essa volta. E eu vou cortar 2 peças iguais, são 2 laterais. Eu vou começar minha costura do forro pela lateral. Pego esse meu forro com a parte direita voltada para cima e o avesso voltado para baixo, posiciono aqui bem certinho em cima dessa minha peça de crochê, deixando mais ou menos a mesma quantidade sobrando em cada lado. Eu olho assim mais ou menos, ó. E eu vou começar a dobrar aqui, ó. Eu faço essa dobrinha do forro de maneira que ela cubra a tela e que ela chegue aqui, ó, bem rente a esse meu último ponto, a esse gominho aqui do meu último ponto. Ó, eu vou colocar o forro posicionado bem aqui, ó. E vou colocando esses prendedores para ajudar. Vou dobrando e ajeitando assim, ó. O forro vai cobrir a tela e ele vai ficar encostadinho nesse gominho do verso desse nosso último ponto. E eu vou fazendo isso, essa dobrinha, por toda a volta, posicionando o forro direitinho no lugar onde ele vai ser costurado. Se você não tiver esses prendedores, pode usar prendedor de roupa mesmo, ou colocar um alfinete. Mas é bom deixar ele assim mais ou menos posicionado no lugar certo, que facilita depois na costura. Já prendi aqui meu forro nessa peça da lateral da bolsa. Coloquei ele aqui, ó, bem rente a esse gominho aqui, ó, esse aqui. Eu usei esses gominhos aqui como alinhamento para encostar meu forro. Lembrando que essas correntinhas aqui precisam ficar livres. Nós vamos usar elas para unir com o corpo da bolsa depois. Então, não pode ultrapassar esse gominho aqui, o nosso forro. Vou continuar costurando com aquele fio de nylon de 0,20. Mas, se você quiser, pode usar um fio de costura normal. Tanto faz aonde eu vou iniciar. Vou começar por aqui mesmo. Pego um fiozinho do crochê qualquer aqui e vou fixar o meu fio. E eu vou entrar com a agulha nessa dobrinha do tecido aqui em cima, ó. Entro com a agulha aqui nessa dobrinha e saio com ela aqui na dobrinha também. Assim, ó. Eu vou fazer a minha costura do forro usando essa dobrinha do tecido. E agora eu volto com a agulha para a parte do crochê. E eu vou usar como alinhamento de costura aqui na parte do crochê, como referência, esse gominho. Então, eu vou fazer a costurinha logo aqui abaixo do gominho, ó, pegando um fiozinho do crochê aqui encostadinho no gominho. Volto agora para essa parte do forro, entrando com a agulha aqui na dobrinha. E eu vou sempre ajeitando aqui a dobrinha, ó, para que ela fique bem redondinha, bem bonitinha. Entro com a agulha aqui em cima, nessa parte da dobrinha do tecido, assim, ó, dessa maneira. E volto para a parte do crochê, pegando agora o outro ponto, o outro gominho aqui, ó, fazendo a costura logo aqui, ó, encostado nesse gominho. Eu pego um fiozinho do crochê e faço pontinho aqui. Volto agora para a parte do forro, entrando com a agulha aqui nessa dobrinha, assim, ó, dessa maneira.
E volto agora com a agulha para a parte do crochê, no próximo gominho, no próximo ponto, logo aqui abaixo, ó, pegando um fiozinho aqui do crochê, logo encostadinho aqui nesse gominho do verso. E eu vou ajeitando aqui o forro, de maneira que fique bem redondinho, bem certinho. Volto com a agulha para essa parte do forro, pegando essa dobrinha aqui em cima. Entro com a agulha agora na parte do crochê, pegando esse fiozinho aqui logo abaixo desse gominho, encostadinho nele. Fazendo a costura dessa maneira, não vai aparecer os pontos. Ele fica escondidinho ali na dobra do tecido. Então, fica uma costura bem limpa. Eu gosto muito desse acabamento. Eu quero esse forro bem esticadinho na peça. Então, à medida que você vai costurando, você vai ajeitando, esticando ele de maneira que ele fique bem retinho. E é só seguir fazendo essa costura por toda essa volta até fixar todo esse forro nessa nossa base de crochê, nessa lateral aqui. Vou adiantar aqui essa costura e já volto com vocês. Finalizei aqui a costura do forro, já adiantei aqui as duas laterais e ficou assim, ó. Fica bem esticadinho o forro, bem lisinho, ficou bem bonito. E fiz a mesma coisa nessa outra lateral aqui. A mesma costura, tudo igual do mesmo jeito. Assim, as nossas laterais já estão prontas. Vamos agora para o corpo da bolsa. Eu pego essa minha base de crochê, giro para o lado direito voltado para baixo, o lado avesso para cima. Pego o meu forro, o lado direito do forro para cima e o lado avesso para baixo. Centralizo o meu forro aqui em cima, de maneira que fique sobrando mais ou menos a mesma quantidade de tecido para todos os lados, assim, ó. E agora eu venho aqui e vou fazer a dobra desse tecido, cobrindo aqui a tela e encostando aqui, ó, nesse gominho do verso aqui desse nosso último ponto, deixando esse último ponto livre. E vou colocar aqui um prendedor só na parte do tecido, assim, ó. E vou botar aqui mais um prendedor para fixar esse tecido na base, para não se movimentar. E desse outro lado eu faço a mesma coisa. Aqui pelo meio eu vou fazer uma dobrinha no tecido, no tamanho certo, aonde o forro vai ficar. Vou botar aqui um prendedor só nessa parte do tecido, assim, ó. E boto um prendedor também fixando esse tecido na base do crochê. E desses outros dois lados vou fazer a mesma coisa. Estico bem o forro, faço uma dobrinha aqui,
para saber o tamanho aqui do meu forro, o tamanho dessa dobra, bem direitinho cobrindo a tela e chegando ali no limite da onde tem que ficar o forro. E coloco um prendedor só no tecido. Desse outro lado aqui também, faço essa dobrinha e vou colocar um prendedor só no tecido. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de, nessas bases retas, que nem essa retangular, passar o ferro e deixar essa dobrinha bem marcada, bem definida. Vou tirar esses prendedores que estão segurando esse forro nessa base de crochê. Assim eu defini o tamanho do meu forro, já fiz essa borda aqui dobrada para dentro e eu vou ali agora levar e passar o ferro nessas laterais aqui, definindo bem essa dobrinha, essa borda aqui, ó. Vai ficar bem retinha e vai facilitar assim na costura depois. Já passei aqui o ferro em todas essas laterais, nas bordas, aqui nas quinas, nas arestas aqui, ó, eu dobrei essa pontinha para dentro, dessa maneira, nesses 4 cantos. Ficou assim, ó, bem retinho, ó. Fica bem mais fácil de fazer a costura e posicionar esse nosso forro no lugar certo depois. Para essa abertura, nós vamos precisar de um zíper. E eu vou utilizar esse zíper aqui em metro, ó. Vou deixar o link desses materiais todos na descrição do vídeo depois. A minha abertura aqui está medindo 30 centímetros. E eu cortei esse meu zíper deixando uma folga de 10 centímetros mais ou menos em cada lado. Então, eu cortei meu zíper aqui com tamanho de 50 centímetros. Esse lado aqui, ó, que tem esse trilhozinho aqui em alto relevo, é o meu lado direito do zíper. E esse outro lado aqui é o meu lado avesso. Vou pegar esse zíper aqui e vou abrir ele, ó, desconectar ele assim, ó, dessa maneira. É só separar ele. E cada parte dessas vai ser costurada numa dessas extremidades, aonde vai ser a abertura da nossa bolsa. Eu tenho que deixar o lado direito voltado para cima. Ele vai ser posicionado assim, ó, dessa maneira, com esse lado onde esse cursor em alto relevo fica voltado para fora, para cima, assim, ó. E do outro lado vai ser a mesma coisa. Eu já comecei aqui, ó, a prender o forro nessa nossa base de crochê com prendedores e já alinhavei aqui o zíper nessa extremidade. Vou mostrar para vocês nesse outro lado aqui. A técnica que nós vamos usar aqui é deixar esse zíper embutido no forro. Essa partezinha aqui de trás do zíper, ó, ela não vai aparecer. Ela vai ficar escondida entre o forro e a base de crochê. Aqui tem a opção de costurar essa parte do zíper nessa lateral aqui do forro, ou com uma costura feita à mão, ou com costura à máquina, antes da gente colocar o forro na nossa base de crochê. Mas eu vou fazer de uma maneira onde nós vamos costurar o zíper e o forro ao mesmo tempo na nossa base de crochê ali, tá? E temos que ter o cuidado de posicionar aqui, ó, esse zíper de maneira certa, ó, porque ele vai ficar assim, ó, dessa maneira aqui depois. Então, temos que cuidar para deixar essa parte aqui, ó, que é o lado direito do zíper voltado para cima. E esse outro lado aqui é o lado avesso dele. E observar para não fazer essa costura com o zíper invertido. Então, aqui, numa única costura, eu vou prender esse forro e o zíper ao mesmo tempo na nossa parte ali de crochê. Com a ajuda aqui de alfinetes, eu vou posicionando o meu zíper nessa lateral aqui do forro, ajeitando direitinho onde ele vai ficar, assim, ó, e vou colocando esses alfinetes. Ali no início eu deixei sobrando uma folga de 10 centímetros mais ou menos do zíper, tá? Vão ser 10 centímetros mais ou menos de cada lado, assim, ó. Eu vou alinhavando esse zíper, deixando ele direitinho no local onde ele vai ficar aqui no forro, para facilitar aqui na costura depois. E aqui na pontinha, ó, esse cantinho ele escapou aqui, eu dobro ele novamente aqui para dentro. E vou colocar aqui também um alfinete. Esse lado que eu estou aqui, ó, prendendo o zíper é o lado avesso dele. Ó, sobrou de cada lado do zíper 10 centímetros, mais ou menos.
E agora eu posiciono esse forro aqui bem certinho em cima dessa base de crochê, nesse nosso corpo da bolsa. Ajeito aqui esse cantinho, ó, bem direitinho o cantinho no lugar certo, de maneira que cubra ali aquela parte da tela. Boto aqui um grampo e vou ajeitando aqui, ó. Deixo bem esticadinho esse nosso forro, bem alinhado. E vou colocando esses grampos, deixando assim o forro na posição certa e fixo com essa base de crochê, que vai facilitar bastante na costura. E vou alinhando aqui, ó, bem direitinho. Vou botar aqui mais um alfinete nesse espacinho aqui, ó, para fixar bem esse zíper no forro. Ajeita aqui bem o cantinho do forro com a base de crochê, assim, ó, bem direitinho no lugar certo. E vou colocar mais uns grampos aqui. E vou colocar aqui na lateral também mais uns grampinhos aqui, ó. Desse lado e do outro lado aqui também. O forro está bem posicionado, alinhado com o corpo da bolsa e bem fixo aqui também. E eu vou começar a costura por uma dessas laterais aqui, aonde vai o zíper. Vou continuar usando o fio de nylon bem fininho e uma agulha de costura normal. Como eu já comentei, eu deixei sobrando aqui um pedacinho do zíper para cada lado, de mais ou menos 10 centímetros. E vamos começar a costura bem aqui no cantinho, ó. Vou tirar aqui esse prendedor do canto e vou entrar com a agulha bem aqui, ó, no cantinho, pegando um fiozinho qualquer de crochê e prendendo o fio. E agora eu vou entrar com a agulha nessa parte aqui do zíper, bem no cantinho aqui, ó, bem nessa aresta, no cantinho aqui assim, pegando só o zíper, assim, ó. E vou levar essa agulha para o lado de fora da bolsa, pegando o zíper também aqui, ó, só na parte do zíper, assim, ó, aqui assim, ó, no cantinho. E leva a agulha para o lado de fora. Vou voltar com essa agulha bem próximo da onde eu saí com o fio aqui, ó, para que esse fio não apareça do lado de fora. E vou voltar com a agulha nessa parte do zíper. Se observar aqui, ó, nesse zíper, na parte de cima, tem essa linhazinha aqui, que é o limite da onde a gente pode fazer a costura e não atrapalhar depois com o cursor. Eu vou usar essa linha como referência para fazer a costura. Fixei aqui então o cantinho do zíper, vou entrar agora com a agulha na parte do forro, bem aqui no cantinho, bem aqui em cima, pegando só essa dobrinha do forro aqui em cima, ó. Eu entro com a agulha assim nessa dobrinha. E agora eu vou com a agulha na parte do zíper, naquele alinhamento ali do zíper que a gente está usando como referência para fazer a costura. Entro com a agulha aqui assim, ó, bem nesse alinhamento, e saio com a agulha lá para o lado de fora da bolsa. E vou voltar com esse fio bem próximo aqui, ó, da onde ele saiu, do lado de fora, para que não apareça nenhum fio. Vou voltar com a agulha aqui, ó, na parte do zíper, ó. Tá vendo? Vou sair com a agulha aqui nesse alinhamento aonde a gente está fazendo a costura do zíper. Aqui, ó, bem aqui nesse alinhamento. E vou puxar bem esse fio que eu vi que ficou uma folguinha do fio ali do lado de fora da bolsa. Fiz o meu ponto no zíper, agora eu vou caminhar aqui no forro, ó. Entro com a agulha bem aqui em cima nessa dobrinha aqui e saio com ela aqui também nessa dobrinha, ó. Eu caminho com a minha costura aqui no forro, ó. Fiz o meu ponto no forro, entro agora com a agulha no zíper, nesse alinhamento aqui que estamos usando como referência para fazer essa costura, e saio com a agulha do lado de fora da bolsa. Eu olho onde meu fio saiu e retorno com ele bem próximo aqui, ó.
para que não apareça nenhum ponto do lado de fora. E volto com a agulha aqui nesse alinhamento do zíper. Fiz o meu pontinho do zíper, vou agora fazer o pontinho no forro. Entro com a agulha, pegando somente essa dobrinha aqui de cima do forro. Faço um pontinho aqui no forro. Volto agora para o zíper, naquele alinhamento que estamos usando. E levo para o lado de fora a agulha. Retorno com essa agulha bem próximo da onde esse fio saiu. Nessa parte aqui do zíper, no alinhamento dele. Aqui assim. Fiz o pontinho do zíper. Vou fazer agora o pontinho no forro. Entro com a agulha nessa dobrinha superior aqui do forro. E saio com a agulha aqui também nessa dobrinha. Caminho assim um pedacinho com a minha costura. Fiz esse pontinho do forro, entro com a agulha nessa parte do zíper aqui, nesse alinhamento aqui, e levo para o lado de fora. E está ficando assim nossa costura, ó. Ela fica uma costura bem discreta e um acabamento muito bonito. Volto com a agulha bem próximo da onde o fio saiu aqui do lado de fora, para esse alinhamento do zíper aqui na parte interna, pegando só o zíper. Agora eu entro com a agulha na parte do forro, pegando aqui em cima na dobrinha do forro, entro com a agulha aqui na dobrinha e saio na dobrinha também. Fiz o meu pontinho no forro. Entro agora com a agulha na parte do zíper aqui, ó, pegando aqui nesse alinhamento e levo a agulha para o lado de fora. Retorno com a agulha bem próximo da onde o fio saiu, para o lado de dentro, naquele alinhamento ali do zíper. Esse alinhamento onde estamos fazendo a costurinha do zíper. Fiz meu pontinho no zíper, entro com a agulha agora na parte do forro, pegando aqui só na dobrinha do forro, entro com a agulha aqui, ó, nessa dobrinha e saio na dobrinha também, assim, ó. Eu estou fixando aqui esse meu forro logo acima da tela e cuidando para manter a mesma quantidade de crochê sobrando aqui em cima, essa bordinha, do mesmo tamanho do início ao fim de toda essa lateral. Da maneira que estamos fazendo essa costura, estamos fixando o zíper e o forro ao mesmo tempo aqui nessa abertura. Levando a agulha para o lado de fora da bolsa, na parte do zíper, deixo ele assim bem fixo. E estamos caminhando com essa costurinha na borda, na dobra do forro. Fica um acabamento bem bonito, bem profissional e não aparece nenhuma costura. E o meu ponto no zíper, eu uso sempre essa marcação do zíper, esse alinhamento que ele tem ali, que ele muda a textura. Eu estou fazendo a minha costurinha considerando essa marcação aqui, ó. Eu sempre saio com a agulha nessa marcação, nesse alinhamento. E daí eu entro com a agulha na parte do forro, pegando a dobrinha do forro em cima. Fiz o ponto do forro, volto para o zíper, pegando naquela marcaçãozinha que o zíper tem ali, ó. E levo para o lado de fora. Puxo bem meu fio, ficou uma folguinha ali do fio, deixa eu ajeitar aqui, puxar bem. E retorno com a agulha bem próximo da onde eu saí, para o lado de dentro. Saindo com a agulha na parte do zíper, nessa marcação ali que ele tem. Fiz o ponto do zíper, vou para o forro, pegando aqui na dobrinha do forro. Fiz o meu pontinho do forro, volto para o zíper, entrando com a agulha nessa marcação que o zíper tem ali. E sempre vou ajeitando, alinhando de maneira que fique bem reto, bem direitinho.
E essa costura que estamos fazendo dessa maneira, de levar a agulha para o lado de fora da bolsa, só vamos fazer nessas duas extremidades que estão recebendo o zíper. Nas outras duas, não há necessidade de levar a agulha para o lado de fora da bolsa. E olhem como está ficando bonita essa nossa costura. E é só seguir fazendo essa costurinha dessa maneira por toda essa lateral aqui, ó, certo? Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Terminei aqui minha costura dessa lateral. Olhem como ela ficou bonita. É uma costura limpa. Essa parte superior aqui que vai ficar aparente, ficou bem discreta. A gente fez a costura no limite do zíper ali que dá para fazer. Então a parte do zíper que aparece depois na abertura vai ser bem pequena. Não é hora de colocar o cursor definitivo ainda, só lá no final, quando formos unir as duas partes do zíper. Eu coloquei ele aqui agora só para fazer um teste, para ver se está correndo livre aqui, se não está trancando em nada, tá ok, ó, tá bem direitinho. E também para mostrar um detalhe aqui no final do fechamento dele. Esse marcador aqui representa aonde nós vamos iniciar o fechamento desse corpo da bolsa com a lateral depois. E eu vou ter essa folguinha aqui daqueles 3 pontos que nós pulamos. Eu quero que meu zíper venha aqui nessa lateral e faça essa curvinha. Então, eu vou pegar essa pontinha que está sobrando do zíper, dobrar assim, ó, dessa maneira, fazendo essa curvinha e esconder essa pontinha aqui por baixo do forro. Dá para cortar um pouquinho esse pedaço que está sobrando, não precisa deixar tudo isso, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, faço essa dobrinha, aí o meu zíper vai vir aqui, ó, e vai fazer essa descidinha. Ele vai fechar aqui, encostando aonde vai iniciar a lateral da nossa bolsa. Esse outro lado vai ficar assim, com esse pedacinho sobrando, que nós vamos unir depois e colocar o cursor com a outra parte do zíper. E esse lado onde vai fechar o meu zíper, eu faço essa descidinha assim, ó, tá? E agora vamos fazer essa costura dessa curvinha aqui, dessa descidinha. Vou colocar um prendedor aqui para ajudar na costura, fixando esse cantinho aqui, ó, assim, dessa maneira. O último ponto que eu fiz foi no zíper, então eu vou fazer aqui esse cantinho que eu ainda não havia feito do forro. Vou pegar bem aqui no cantinho, nessa dobrinha do forro, e faço o meu pontinho.
Fiz o meu ponto no forro, ajeito aqui o cantinho de maneira que fique direitinho, entro com a agulha na parte do zíper, naquela marcaçãozinha ali do zíper que estamos usando como referência e levo a agulha lá para fora. E vou retornar com a agulha bem próximo da onde o fio saiu, aqui do lado de fora. Retorno com ela na parte do zíper, naquela marcação de referência que estamos fazendo para fazer a costura. Agora eu vou pegar o meu forro bem no cantinho aqui dessa lateral que vamos iniciar a fazer agora, ó, bem no cantinho, e faço o meu pontinho no forro. E ajeito. Volto com a agulha para a parte do zíper e levo lá para fora. E retorno com essa agulha bem próximo da onde o fio saiu ali do lado de fora, para a parte do zíper, naquela marcaçãozinha ali que estamos usando para fazer a costura. Fiz o meu pontinho do zíper, vou agora para o forro, pegando aqui na dobrinha do forro e saio na dobrinha também. Estou caminhando com a costurinha aqui no forro. Retorno com a agulha na parte do zíper, pegando aqui nessa marcaçãozinha e levo lá para fora. E retorno com essa agulha bem próximo da onde o fio saiu aqui do lado de fora, para o lado do zíper, naquela marcaçãozinha. Entro com a agulha agora na parte do forro, pegando aqui na dobrinha do forro e faço meu pontinho no forro. Vou tirar aqui meu marcador, ajeitar aqui essa curvinha, de maneira que esse zíper chegue aqui, ó, no limite da onde vai iniciar a minha costura da lateral depois. E cuidando para deixar esse ponto aqui, que vai iniciar a costura da lateral depois, livre. Vamos fazer depois a união do corpo da bolsa com a lateral nesses pontos. Já fiz a costurinha do zíper no limite da onde ele pode chegar. E agora eu vou finalizar essa costura levando a agulha para o lado de fora da bolsa, para finalizar aqui esse cantinho aqui, assim, ó, dessa maneira. Finalizamos assim a costura do zíper nessa parte da abertura da bolsa. Vamos conferir se deu certo aqui com o nosso cursor. Eu venho com o cursor aqui e ele faz essa descidinha, ó. Ficou assim, ó, e chega ali no limite do ponto onde vamos iniciar a costura da lateral depois. Está ok? Deu certinho. Sobrou um pedacinho do meu fio aqui e eu vou dar continuidade na costura dessa lateral. Vou retornar com a agulha bem próximo da onde o fio saiu, para o lado de dentro aqui. Aqui no cantinho, ó, onde finalizou o nosso zíper. Saindo aqui no forro. E agora, nessa lateral aqui, não há necessidade de levar a agulha para o lado de fora da bolsa. Aqui vai ser a costura normal, como a gente fez lá naquela outra lateral redonda. Entro com a agulha aqui na dobrinha do meu forro e faço um pontinho. E agora eu vou fazer um pontinho ali na parte do crochê, pegando essa alcinha aqui, ó, logo abaixo daquele ponto que nós temos que deixar livre para fazer depois a união com a outra lateral. Retorno com a agulha aqui para a parte do forro, pegando essa dobrinha do forro aqui em cima. E volto com a agulha, pegando essa alcinha aqui, logo abaixo desse ponto. Volto com a minha agulha para a parte do forro, entrando com ela aqui nessa dobrinha superior e saindo aqui na dobrinha também. Estou caminhando assim com minha costurinha no forro. Volto com a agulha para a parte do crochê no próximo ponto, pegando essa alcinha aqui de baixo, deixando a correntinha superior livre. Volto com a agulha para a parte do forro, pegando na dobrinha do forro superior aqui e saindo nessa dobrinha também.
Retorno com essa agulha para a parte do crochê no próximo ponto, pegando essa alcinha aqui de baixo, deixando a correntinha do ponto livre. Retorno para o forro, pegando aqui na dobrinha, fazendo um ponto. E vou novamente para a parte do crochê, no próximo ponto, pegando essa alcinha de baixo do ponto. É a mesma costura que nós fizemos lá naquela lateral da bolsa redonda, exatamente igual. E eu estou pegando como referência para fazer essa costura aqui nessa lateral, essas alcinhas aqui que ficam logo abaixo dessa correntinha. E está ficando assim nossa costura, o meu fio está acabando e eu vou pegar um fiozinho de crochê qualquer aqui. Vou dar um nozinho, pode dar mais de um nozinho se quiser. E vou caminhar com esse fio mais um pedacinho aqui, ó. Entro com a agulha e vou sair com ela ali mais pra frente. E agora eu vou cortar esse fio. O meu fio terminou aqui, ó, nessa costurinha da lateral. Se você quiser, você pode continuar costurando aqui nessa lateral. Eu prefiro fazer primeiro a costura do zíper. Então, eu vou costurar essa parte do zíper aqui, igualzinho como nós fizemos desse outro lado, exatamente igual. Fazendo a costurinha do forro e do zíper ao mesmo tempo, levando o fio para o lado de fora da bolsa. E depois eu finalizo a costura dessas duas laterais, onde a gente não leva o fio para o lado de fora da bolsa. Observar na hora de costurar esse zíper que ele tem que ficar igual esse outro. Fazer essa curvinha aqui, ó. Então, esse lado aqui eu também vou dobrar o zíper assim para dentro, deixando esse pedacinho escondidinho no forro e fazer essa curvinha. Como foi feito do outro lado, assim, ó, tá? E nessa outra ponta do zíper fica sobrando esse pedacinho aqui, que depois nós vamos unir essas duas partes com um cursor. Então, eu vou fazer primeiro agora a costura dessa parte aqui do zíper, igualzinha essa outra que nós já fizemos, e depois eu vou fazer a costura dessas duas laterais aqui. Eu vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. Finalizei aqui a costura do meu forro, ele ficou bem esticadinho, bem lisinho. E nessa lateral aqui, aonde vai ser a abertura da nossa bolsa, com essa técnica de costurar o zíper embutido no forro, fica um acabamento bem profissional, bem limpo. E fazendo essa curvinha no final do zíper, a abertura vai ficar bem fechadinha. E nessas laterais que não tem o zíper, o forro chegou bem próximo aqui, mas deixando livre esses pontos, essas correntinhas, porque nós vamos trabalhar nelas agora. E essa lateral aqui da abertura da bolsa com zíper foi feita exatamente como lá do outro lado. E esse outro lado aqui vai ser a outra lateral da nossa bolsa, também deixamos livres essas correntinhas, esses pontos. E nós vamos dobrar a nossa bolsa assim, ó. Ela vai ficar dessa maneira depois. Zíper com zíper aqui em cima. E as laterais da bolsa vão ser aquelas peças redondas que nós fizemos. E é nesse lado do corpo da bolsa, nesse limite dos marcadores, que nós vamos unir com a lateral da bolsa. Lembrando que nós tínhamos aqui um total de 69 pontos nessa lateral, pulamos 3 pontos aqui no início, colocamos o marcador no quarto ponto, que é esse aqui. E nesse outro canto aqui fizemos a mesma coisa, pulamos 3 pontos e colocamos o marcador no quarto. Então, nós ficamos aqui com um total de marcador até marcador de 63 pontos.
pontos. E desse outro lado a mesma coisa. Tinha 69 pontos, pulei 3 pontos aqui no início, coloquei o marcador no quarto, e nesse outro canto a mesma coisa. Pulei 13, coloquei o marcador no quarto. De marcador até marcador, incluindo os marcadores, eu tenho 63 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que nós temos aqui na lateral dessa nossa bolsa. Desse meu marcador aqui, que é meu primeiro ponto, fazendo toda essa volta aqui, até esse meu último ponto aqui, eu tenho 63 pontos, que é a mesma quantidade de pontos aqui da lateral desse corpo da bolsa, de marcador a marcador. Lembram que lá no início do trabalho, quando fizemos o cordão de correntinhas, eu mencionei que ia explicar como mexer no tamanho da bolsa. A cada carreira, nós aumentamos 7 pontos aqui nessa lateral. Então, se eu quiser ela maior, eu faço uma carreira a mais, que vai dar 7 pontos a mais. Lá no início do nosso trabalho, quando nós montamos o nosso cordão de correntinhas, a gente também acrescenta 7 correntinhas a mais. Então, se eu quiser a minha bolsa maior, eu vou fazer uma carreira a mais nessa lateral. Ao invés de 9 carreiras, que nem nós fizemos, nós vamos fazer 10 carreiras. Vai aumentar 7 pontos. Lá no início do trabalho, em vez de iniciar com as 70 correntinhas que nós iniciamos, nós vamos iniciar com 77. E assim sucessivamente. Se eu quiser maior ainda, eu aumento 2 carreiras nessa lateral e 14 correntinhas lá no início do trabalho. E se quiser menor, é só diminuir essa quantidade de carreiras da lateral e diminuir, respectivamente, a quantidade de correntinhas iniciais. Sempre serão 7. Eu vou trocar agora a agulha para 4,5 para facilitar aqui na costura, mas não há necessidade. Se você quiser, pode continuar com o mesmo número de agulha que vinha usando. Essa laçadinha aqui que eu coloquei na agulha é do meu último ponto que eu havia feito na carreira número 9 dessa lateral da bolsa. Vou posicionar assim, ó, dessa maneira. Vou tirar a agulha dessa laçadinha e deixá-la um pouquinho maior. E nós vamos iniciar aqui pelo ponto que está com o marcador. Esse fio aqui eu vou deixar aqui, ó, por cima dessa lateral da bolsa. Vamos começar pelo marcador, que é o meu quarto ponto, ó. Pulei 1, 2, 3. Nesse quarto ponto aqui, eu vou iniciar essa costura. Vou usar a agulha 4,5. Entro com a agulha nesse ponto que está com o marcador, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base e vou pegar aquela laçadinha ali, ó. Vou ajustar o fio e vou trazer essa laçadinha para esse lado aqui. Nós vamos unir esse corpo da bolsa com a lateral da bolsa, fazendo pontos baixíssimos. Vou agora para o meu próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando as 2 alcinhas da correntinha desse ponto de base aqui, ó, e pego junto o meu próximo ponto da lateral da bolsa. O meu próximo ponto é esse aqui, ó, logo ao lado desse ponto da onde saiu essa laçada que iniciamos aqui essa costura lateral. É esse ponto aqui, ó, tá? Entro com a agulha, pegando as 2 alcinhas desse ponto de base, trago o fio do novelo, passando aqui no meio disso tudo, trazendo para o outro lado, e pego esse fio que vem do novelo, passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto aqui do corpo da bolsa, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, pego junto o próximo ponto da lateral da bolsa. Trago o fio do novelo para frente, passando no meio disso tudo, e passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, pego junto o próximo ponto da lateral da bolsa. As 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. Trago o fio do novelo para frente e passo esse fio no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Não vou apertar esse ponto baixíssimo para não repuxar o trabalho. E temos que ter o cuidado para pegar o ponto certo correspondente do corpo da bolsa com o da lateral da bolsa.
Cuidar para não pular nenhum ponto. Porque como estamos trabalhando aqui um corpo da bolsa reto e a lateral, essa forma arredondada, é fácil de se enganar e pular um ponto, principalmente do corpo da bolsa. Porque lá no final essa quantidade de pontos tem que fechar. E é só seguir fazendo dessa maneira por toda essa volta. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final desse fechamento, vou finalizar com vocês. Entro com a agulha no próximo ponto de base do corpo da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e pego junto o próximo ponto de base da lateral da bolsa. Trago o fio do novelo aqui para frente e passo esse fio no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador, é o meu ponto número 63 do corpo da bolsa, e o próximo ponto da lateral da bolsa é o ponto que está com o marcador, também o ponto número 63. Caso para você não tenha fechado assim essa quantidade de pontos aqui no final, você dá uma conferida, que pode ser que tenha esquecido, pulado algum ponto. E o meu próximo ponto é o ponto que está com o marcador, meu último ponto. Tiro o marcador, entro com a agulha nesse ponto que estava com o marcador. E o próximo ponto da lateral da bolsa também é o ponto que está com o marcador, que é o último ponto. Tiro o marcador e nesse ponto que estava com o marcador, entro com a agulha. Pego o fio do novelo, trago aqui para frente e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos assim a união da lateral da bolsa com o corpo da bolsa. E olhem como ficou bonito esse fechamento. E essa lateral com esse formato redondo, ele fica muito estiloso, muito bonito e ficou bem estruturado. Vamos fazer agora o acabamento aqui dessa lateral. Eu quero diminuir um pouco esse espaço aqui, ó, essa abertura assim, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo, entrando agora com a agulha, pegando somente esse ponto aqui da lateral, esse próximo ponto aqui da lateral, esse aqui, ó, tá? Então, eu entro com a agulha nesse próximo ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e passo esse fio no meio dessa laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Tiro da minha agulha e esse pedacinho aqui é o que sobrou daqueles 4 metros que a gente havia reservado. E agora nós vamos simular uma correntinha, fechando aqui essa carreira naquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. O ponto ali que está com o marcador. Vou entrar com a agulha por baixo aqui dessa correntinha, pegando essas duas alcinhas desse ponto baixíssimo. Vou pegar aqui esse meu fio e trazer para o outro lado. E eu puxo bem esse meu fio aqui para dar uma juntada. Vou voltar com esse fio para dentro da correntinha da onde ele está saindo. Ele está saindo dessa correntinha aqui, ó, e eu vou voltar aqui para dentro. Porém, eu vou entrar com a agulha por dentro aqui, ó, pela parte interna e sair com ela aqui, no meio dessa correntinha, pego esse fio e levo aqui para o lado de dentro. Eu dou uma puxadinha mais aqui nesse fio para juntar bem aqui a parte da frente com a parte de trás da bolsa e regular essa correntinha aqui de maneira que ela fique parecida com as demais, o tamanho fique parecido. E agora, pelo lado interno da bolsa, vamos arrematar esse fio. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro, vou conduzindo esse fio aqui entre os pontos, nessa parte de crochê, escondendo ele.
Vou pegar um fiozinho aqui e vou dar um nozinho nele. Bem apertadinho, aperto bem esse nozinho. E vou conduzir agora mais um pedacinho esse fiozinho. Agora é só cortar o excesso, queimar a pontinha na chama do isqueiro e dar uma apertadinha para essa pontinha grudar nos demais fios. E a lateral ficou assim, ó. Ficou com um acabamento bem bonito e bem estruturada. A parte interna também ficou muito bonita. E agora vamos fazer a outra lateral. E a costura dessa outra lateral aqui vai ser exatamente igual a essa que acabamos de fazer. Posiciono a minha bolsa dessa maneira, pego a lateral, o meu fio aqui eu vou colocar aqui por cima dessa lateral assim, ó. E nós estamos unindo o corpo da bolsa com a lateral da bolsa com pontos baixíssimos, pegando esses pontos aqui como ponto de base. Esses pontos aqui do corpo da bolsa, pegando sempre as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e da lateral da bolsa também. Pegamos sempre as duas alcinhas da correntinha desse ponto de base. Como lá da outra lateral, nós pulamos os 3 primeiros pontos e entramos no quarto, que é o ponto que está com o marcador. Entro com a agulha nesse ponto que está com o marcador, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base e vou pegar aqui essa minha laçadinha desse último ponto que a gente fez lá daquela lateral. Pego essa laçada, dou uma ajustada aqui no fio e trago essa laçadinha para esse lado aqui. Entro com a agulha agora no meu segundo ponto do corpo da bolsa e pego também o meu segundo ponto da lateral da bolsa. Esse ponto aqui. Trago o fio do novelo aqui para frente, passando no meio disso tudo e passo essa laçadinha no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Não vou apertar esses pontos baixíssimos. Vou para o próximo ponto de base do corpo da bolsa e o próximo ponto de base da lateral da bolsa. Trago o fio do novelo para frente e passo esse fio no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, pego junto o próximo ponto da lateral da bolsa. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa e o próximo ponto da lateral da bolsa. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Sempre cuidando para pegar o ponto certo correspondente do corpo da bolsa com o da lateral da bolsa. Cuidando para não pular e esquecer nenhum ponto, para quando chegar lá no final, dê certinho essa quantidade de pontos. Não estou apertando muito esse meu ponto baixíssimo para não repuxar o trabalho. E é só seguir fazendo dessa maneira até contornar toda essa lateral aqui da bolsa. Chegando aqui no final desse fechamento, vou fazer os últimos pontos com vocês. Entro com a agulha no próximo ponto de base do corpo da bolsa e pego junto o próximo ponto de base da lateral da bolsa. Trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. O meu próximo ponto do corpo da bolsa é o ponto que está com o marcador. É o nosso último ponto, o ponto número 63. E o próximo ponto da lateral da bolsa também é o ponto que está com o marcador. É o último ponto, ponto número 63. Deu certinho. Caso para você não tenha dado certo, dá uma conferida que provavelmente esqueceu algum ponto. Tiro o meu marcador. Entro com a agulha nesse ponto, que é o último ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Tiro o marcador da lateral da bolsa também e pego as duas alcinhas da correntinha
desse ponto de base também. Trago o fio do novelo aqui para frente e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos assim essa outra lateral da bolsa. Como outro lado, vamos fazer o mesmo acabamento, diminuir um pouco esse espacinho aqui. Então, eu vou entrar com agulha nesse próximo ponto de base aqui, ó, da lateral da bolsa, nesse ponto aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Trago o fio do novelo para frente e passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Tiro da minha agulha. E esse pedacinho de fio aqui é o que sobrou daqueles 4 metros que havíamos deixado reservado lá no início. E vamos agora fazer aquela correntinha de acabamento no nosso primeiro ponto baixíssimo, esse aqui que está com o marcador. Vou entrar com a agulha, pegando as duas alcinhas da correntinha desse ponto baixíssimo assim, ó. Entro com a agulha aqui por baixo, pego esse fio, trago para esse lado. Eu puxo bem esse fio para juntar bem esses dois lados e trago esse fio para esse lado aqui. E esse fio agora vai retornar para dentro da correntinha da onde ele está saindo, dessa correntinha aqui. Eu vou entrar com a agulha aqui por dentro, ó, pelo lado de dentro da bolsa, no meio da correntinha. Eu pego esse fiozinho e trago aqui para o lado de dentro. Dou mais uma puxadinha aqui no fio para juntar bem e deixar o tamanho dessas correntinhas parecida com as demais. E agora esse fio aqui no lado de dentro da bolsa é só arrematar como a gente fez lá do outro lado. Eu vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. E a nossa bolsa está ficando assim. O tamanho dessa lateral ficou muito bom. Deixou assim a nossa bolsa com uma forma cilíndrica, num tamanho bem legal. Gostei bastante. E o acabamento também ficou muito bom. E agora é hora de nós colocarmos o cursor nesse nosso zíper. E eu vou usar um cursor de metal. Eu tenho esses dois modelos aqui disponíveis. Eu vou usar esse de coraçãozinho. E na hora de montar o cursor, temos que ter o cuidado para que esse zíper não fique enviesado assim na abertura. Vou alinhar aqui a parte da frente com a parte de trás da bolsa, zíper com zíper aqui bem certinho. E com a ajuda aqui de uma agulha de crochê mesmo, eu vou atravessar ela assim, ó, da parte da frente para a parte de trás. E vou botar mais uma por aqui assim, ó. Só para facilitar agora na hora de montar o cursor. E estarem bem alinhados a parte da frente com a parte de trás, para que o zíper não fique torto. E o cursor, ele tem um lado certo para conectar ali no zíper. Ele tem essa partezinha aqui, ó, mais larguinha. E é aqui que nós vamos entrar com ele no zíper ali. E essas pontas aqui do zíper, eu já cortei no tamanho que eu queria. Então, esse tamanho aqui do menorzinho é o tamanho que eu quero. E o outro lado eu alinhei e só dei um piquezinho assim, ó. Vou deixar essa pontinha para ajudar agora na hora de montar. Dou uma seladinha aqui com a chama do isqueiro. Pego o meu cursor e posiciono ele da maneira certa, ó. Ele vai entrar nessa parte mais larguinha dele. Pego uma parte do zíper, essa pontinha aqui, e vou entrar com ela meio inclinadinha assim no cursor, ó. E entro com ela inclinadinha e dou uma giradinha. Já posicionei essa parte aqui, essa parte do zíper já entrou. Dou uma seguradinha aqui com a mão. E agora vamos conectar a outra parte. Essa pontinha aqui que nós cortamos, eu deixo dobradinha assim para baixo e vou entrar aqui onde a gente fez o cortezinho, que é o tamanho, é o mesmo tamanho do outro lado do zíper. E entro assim inclinadinho também, ó. E dou uma giradinha. Depois que a pontinha já entrou, eu pego esse pedacinho aqui que sobrou, aqui esse pedacinho maior, e vou segurar ali no meu outro dedo, junto com esse outro pedaço do zíper. Eu gosto de fazer assim para facilitar para colocar o cursor. Cada um tem um jeito de colocar o cursor. Dou mais uma ajeitadinha aqui.
para ficar bem retinha aqui em cima, bem ajeitadinha. E agora é só puxar o cursor. O cursor já entrou e conectamos assim essas duas partes do zíper. E é só tirar essas agulhas e vamos testar o nosso zíper. Ver se ele não está trancando em nada, se ele não ficou atravessado, se está tudo direitinho. Tá ok? E essa descidinha aqui, ó, ficou bem fechadinha. O nosso zíper está no local, ficou bem bonito, bem acabado, bem discreto aqui em cima. E agora vamos fazer o acabamento nessa pontinha aqui do zíper. Corta esse pedacinho que sobrou, deixando os dois do mesmo tamanho. E vou queimar aqui, selar na chama do isqueiro. Eu vou usar aqui um terminal de metal para essa ponta aqui, para fazer o acabamento. Esse terminal aqui, ó. Ele vem com um parafusinho para fixar. Já deixei o parafusinho aqui no local, que facilita agora na hora de montar. Essa ponta aqui do zíper, eu ajeito assim, ó, faço essas dobrinhas para dentro. Dessa maneira, venho com esse terminal e conecto aqui nessa pontinha. E dou uma ajeitadinha. E aqui na parte do verso agora é só parafusar, é só apertar esse parafuso. Vou usar aquela chavezinha Allen para fixar esse parafuso. É um parafusinho bem pequenininho, precisa de uma chavezinha especial que você acha na internet e é bem baratinha. E assim finalizamos essa etapa do zíper. Essa pontinha você pode deixar ela assim para fora, ou se quiser pode colocar aqui ela para dentro, aqui ó, nesse espacinho assim. E agora falta finalizar a nossa alça. Eu vou colocar essa ponteirinha de metal que é fixa com dois parafusinhos. Você pode colocar um pinguinho de cola ali dentro, mas não há necessidade. Coloco essa minha alça no local aqui e com a ajuda de uma tesoura eu vou apertando aqui ó, para baixo e empurrando para dentro. E vou girando aqui, ó, apertando e empurrando. Essa alça ela tem que entrar e encostar lá no fundinho desse terminal. E eu consigo ver aqui, ó, através desses furinhos do parafuso, se já chegou no local certo ou não. Ela já está no local certo. E agora eu vou colocar o parafuso. Coloco o meu parafuso no local aqui. E pego a minha chavezinha e vou apertar esse parafuso. Se sentir que esse parafuso não está querendo entrar, está trancando, dá uma mexidinha na alça, uma giradinha para abrir espaço. Terminei de colocar um parafuso, agora eu coloco o outro. É só apertar ele aqui, ó. Terminei aqui de parafusar essa ponteirinha. Podem ver que ela fica bem firme, bem resistente, não tem perigo de escapar a alça. E agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Já adiantei aqui a outra ponteira da alça, ela fica bem resistente, ó. Não tem perigo de escapar. E dá um acabamento muito bonito. Agora é só conectar as argolas articuladas aqui nessas extremidades. Coloco uma argola articulada e coloco a outra argola articulada. Nós temos que fazer a mesma coisa naquela outra alça. Eu já adiantei aqui, então as duas alças já estão prontas para colocarmos na nossa bolsa. Gostei muito do resultado dessa bolsa, desse formato arredondado da lateral, que deixa ela com essa forma cilíndrica. Gostei muito do acabamento dessa bolsa, da estrutura dela. E esse formato aqui arredondado da lateral, ele fica assim um pouco para dentro. Mas se você quiser, você pode vir aqui, ó, e empurrar para fora, que ele vai ficar mais alinhado com o corpo da bolsa. Eu prefiro ele assim para dentro mesmo. Mas isso vai do gosto de cada um. Falta só colocar as alças nessa nossa bolsa. Eu pego a minha alça, abro a argola articulada dela e conecto aqui nesse porta-alças. E faço a mesma coisa
nessa outra ponta aqui também. Caso você não tenha colocado esse porta-alças, você pode conectar essa alça diretamente na bolsa com essa argola articulada. Finalizamos assim a nossa videoaula de hoje, a parte 2 dessa linda bolsa, e espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, ative o sininho, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada! E até a próxima!